Queria convidar você a se colocar em pé mais uma vez, em nome de Jesus. Eu ministrei ao seu coração, há 15 dias atrás, que o banquete que o Senhor tem para o seu povo, depende muito mais da fome de quem está ali para receber, do que aquele que está ali para dar. De nada adianta passar 2 dias preparando uma mensagem, se o seu coração não estiver aberto a receber. De nada adianta passar 3, 4 dias pensando sobre o que falar, se não deixarmos que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Como é que você entrou nesta noite, neste lugar? Como alguém que vai a um restaurante que está com fome? Ou como alguém que foi a um restaurante porque não tinha como recusar o convite? Se eu convidar uma pessoa para ir almoçar ou para jantar no melhor restaurante de Curitiba, e essa pessoa não tiver com fome, a comida vai ser uma comida comum, uma comida qualquer. Mas se eu convido uma pessoa que está com fome, e talvez uma pessoa que também esteja ou tenha prazer de estar com aquele que convida, porque isso também faz diferença. Às vezes nos aproximamos de Jesus porque Jesus pode fazer alguma coisa para mudar a nossa vida. Mas o que está nos movendo a estar com Jesus é apenas a nossa necessidade, não é efetivamente estar com Jesus. Se nós nos aproximamos do Senhor só por aquilo que Ele pode nos dar, nós somos miseráveis. Porque Ele é digno de ser honrado e exaltado, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E eu quero convidar você a orarmos juntos nesta noite, para que o Senhor nos revele qual é a palavra que você precisa. Ele conhece o meu, o seu coração, Ele sabe exatamente aonde, Ele sabe exatamente qual é a palavra que deve cair no seu coração. É uma única semente, caindo em cada coração, mas eu não sei qual é a semente certa. Não há como saber, não há como ter previsão do que é o ideal, senão pelo Espírito de Deus. E Ele conhece você muito melhor do que você mesmo. Então, eu quero que você nesta hora ore ao Senhor, para que o Senhor use com o seu instrumento, com sua graça, para ministrar segundo a direção do Espírito Santo de Deus, para que você seja edificado e você saia desta noite, deste lugar, completamente abençoado. Nosso primeiro momento foi muito especial, louvamos, adoramos ao Senhor, e agora queremos ouvir a voz do Senhor. E para isso nós precisamos que os nossos corações se abram. Pai santo e amado, nós estamos nesta noite, Senhor, diante da mesa do banquete, Pai. Às vezes, ó Deus, somos convidados para um almoço e vamos por educação. Não vamos, ó Deus, porque o convidado, Senhor, tem algo que nos interessa, mas porque a comida nos interessa. Outras vezes vamos a um banquete porque é interessante para nós irmos ao banquete. Mas nenhuma dessas duas coisas são importantes quando nos aproximamos do Senhor, senão que estejamos aqui pela Tua glória e pela Tua presença, porque Tu és o nosso Deus e nós o povo das Tuas mãos, Senhor. Pai santo e querido, nesta hora, meu Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar, diante da Tua doce presença, Espírito Santo de Deus, porque nós dependemos do Teu falar e dependemos do Teu agir. E nós precisamos, ó Santo Espírito, que Tu fales conosco poderosamente nesta noite. Nós precisamos que o Senhor revele aos nossos corações as Suas intenções, o Seu mover, o Seu agir, para que nós possamos ser dirigidos pela Tua palavra, Senhor. Porque a palavra de um homem pode convencer, mas a palavra do Senhor converte. A palavra de um homem pode entreter e passar o tempo, mas a palavra do Senhor dura para sempre. A Tua palavra faz a diferença em nossa vida. Pelo que nós clamamos, ó Espírito Santo de Deus, olha para nós nesta noite, olha para os nossos corações, olha para a nossa fome da Tua palavra, olha para as nossas vidas diante do Teu altar e dá-nos o alimento da Tua palavra, Pai, para que sejamos saciados em tempo oportuno, para que possamos compreender a Tua vontade, o Teu querer e o Teu agir, e o Teu santo nome venha a ser glorificado, porque não há outro propósito que não enviar a Tua palavra para glorificar o Teu nome, Senhor.
Pai, nesta noite, Pai, eu me coloco diante do Teu altar, como uma criança, Pai, que precisa de uma mão amiga para atravessar uma rua, Pai. Então, Senhor, conduz este momento da Tua palavra, Senhor, que não sejam as palavras de um homem, que não sejam as palavras de um teólogo, que não sejam umas palavras, ó Deus, decoradas, mas sejam palavras vivas que fluem do Teu altar, através da nossa boca, meu Pai, para entrar sobre cada coração e a Tua palavra ser glorificada nesta noite, meu Deus, para que o Senhor tenha a honra, a primazia, o louvor, a glória, e o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Louvado santo é o nome poderoso do Senhor. Deixe Deus falar contigo nesta noite, operar sobre o seu coração. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. Louvado é teu nome, Espírito Santo de Deus. Ah, Santo Espírito, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, que é doce e agradável. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e de todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, a ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Amém? Pode sentar, queridos. Meus amados irmãos, existem situações em nossas vidas que, por mais que você saiba o que você pode fazer, que por mais que você compreenda o que você pode fazer, e por mais que até você tenha forças para fazer, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão importante pela qual Davi passou naqueles tempos. Davi tinha uma unção, Davi tinha a direção do Senhor, Davi tinha a vontade do Senhor a seu favor, mas Davi precisava esperar o tempo dele. Davi precisava entender e compreender como Deus queria agir com ele naquela caminhada. E diante de uma circunstância completamente adversa, como você pode ler depois do capítulo 18, o capítulo 17, 16, até o 20, Davi ele vai passando por momentos de aflições. Davi vai passando por momentos em que ele tem que tomar uma decisão importante. Ou ele vai resolver o problema com a sua própria mão, na sua própria força, na sua própria capacidade, ou ele vai deixar que Deus opere, e que Deus faça através da vida dele aquilo que Deus precisava fazer. Nós vemos no capítulo 21, que Davi está fugindo. Davi está fugindo da circunstância porque ela não é favorável. E num determinado momento desta fuga, Davi se enfia numa caverna, num lugar completamente hostil. Embora Davi tivesse sido um pastor, e como pastor, ele conhecesse grandes cavernas, porque essa caverna de Adulão não era muito distante da cidade de Davi, que é Belém, e provavelmente Davi conhecia este lugar. Mas Davi vai para uma caverna, e é interessante que o nome Adulão significa refúgio. Existem momentos em nossa vida que a melhor coisa que você pode fazer é ir para o refúgio. Porque se você continua querendo exercer a sua vontade, se você continua querendo fazer do seu jeito, se você continua querendo fazer na tua força, o resultado não pode ser o melhor. Pode ser que você consiga uma vitória,
Mas depois essa vitória será uma vitória pequena, será uma vitória que vai voar das suas mãos, será uma vitória que não terá concretização, será uma vitória que fatalmente em pouco tempo ela se esvai, ela se acaba. É interessante que Davi é atraído para essa circunstância, porque Davi compreende que naquele momento o melhor que ele tinha a fazer era passar tempo a sós com o Senhor, buscando a direção do Senhor para a sua vida. Davi não tinha dúvida sobre o que o Senhor queria e sobre o que o Senhor esperava dele, mas Davi precisava estar a sós com Deus, para receber do Senhor a direção estratégica, os passos para os próximos caminhos, os próximos momentos. A Bíblia não revela quanto tempo Davi passa na caverna de Adulão, mas com certeza não foi um dia e não foram um mês. Com certeza o tempo foi muito maior, porque Davi faz daquele lugar um lugar especial. E os maiores salmos que Davi escreve, ele escreve justamente dentro desta caverna. É ali que ele derrama o seu coração perante o Senhor. É ali que ele busca o Senhor como seu refúgio verdadeiro. É ali que ele busca o Senhor como o único que pode sustentar a sua alma, sustentar o seu coração no dia da adversidade. É ali que Davi vai oferecer o seu serviço ao Senhor. Quando você lê os Salmos, os 18, o 19, o 42, o 142, a grande parte dos Salmos de Davi, você percebe um homem que está lutando entre a capacidade de fazer e a espera para que o Senhor faça. E é exatamente isso que traz o resultado em nossa vida. Não é quando nós fazemos, mas quando Deus faz através de nós. Nós não vamos deixar de fazer nunca, mas uma coisa é, eu faço ou é Deus que está fazendo? Aquilo que eu estou ministrando, é ministrando por Deus ou ministrando por mim? Aquilo que eu estou pensando, é pensando por Deus ou pensando por mim? Essa é toda a diferença. E nós vamos ver, irmãos, que Davi está com poucos homens naquela caverna. Davi talvez não tenha mais que 3 ou 4 companheiros de ajuda, que estão junto com ele naquela caminhada. Mas ao se enfiarem na caverna, eles estão dando um passo importante na vida deles, para que o Senhor entre com a providência, e o Senhor traga as respostas que eles estavam clamando diante do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que todas as vezes que nós tiramos um tempo para buscar ao Senhor, que nós tiramos um tempo maior de busca e comunhão com o Senhor, nós não ficaremos sozinhos. A palavra do Senhor diz aqui, que logo que a notícia correu que Davi estava em Adulão, correram para lá a sua família, correram para lá os seus pais e os seus irmãos. E se nós voltarmos um pouquinho na história, os seus pais, os seus irmãos tinham dificuldades com Davi, e Davi tinha dificuldade com eles. Quando Davi é levado, ele vai levar um mantimento para os soldados que estão guerreando na frente de batalha. No episódio em que ele mata Golias, percebe-se claramente que havia uma desavença entre os irmãos, haviam problemas de relacionamento naquela família que não estavam adequadamente resolvidos. Davi é uma pessoa que até hoje ninguém sabe exatamente quem foi a mãe de Davi. Alguns dizem que ele era um filho bastardo. Davi tinha problemas dentro de casa. Davi tinha problemas para resolver consigo mesmo, conflitos internos. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que é que Deus me quer? E esses momentos da caverna de Adulão foram marcantes para a vida de Davi. É interessante que esses irmãos, os mesmos irmãos que nos momentos anteriores tiveram dificuldade de relacionamento com Davi, agora vão até Davi na caverna de Adulão. Mas a palavra do Senhor diz que ainda outros homens se achegaram a Davi, e começaram a chegar pessoas de vários lugares. A busca de Davi em Adulão, a busca de um momento para estar a sós, de uma direção para suas vidas. E a Bíblia diz que em torno de 400 homens se reuniram com Davi naquele lugar. E quem eram esses homens? A palavra de Deus diz ali para nós, queridos, que eram homens que se achavam em aperto. Quantas vezes você não se achou em aperto?
Quantas vezes você não se achou ou se viu num beco sem saída? Numa situação que se você fica, você morre, e se você vai, você morre. Se você para, você perde, se você caminha, você perde. Numa situação onde você tem pouca chance de manobra. Numa situação onde você está completamente no seu limite. Quantas vezes pessoas estão completamente no seu limite? E nós conseguimos fingir tão bem, mesmo quando estamos nos nossos limites, que mesmo estando a ponto de explodir, nós somos capazes de sorrir. Nós somos capazes de, quando alguém estranho pergunta para nós, como é que você está? Nós somos capazes de dizer, está tudo bem. Quando na verdade nós estamos a ponto de explodir. Essas eram pessoas que estavam naqueles dias procurando junto com Davi. Homens que se achavam em aperto, pessoas que não tinham mais saída, pessoas que não tinham mais soluções, humanamente tinham chegado no fim da linha, humanamente tinham chegado nos seus limites. Mas também a palavra do Senhor diz que uma outra categoria de homens e mulheres, de pessoas, chegaram até aquele lugar. A Bíblia diz que todo homem endividado, todo aquele que não tinha condições de saldar a sua dívida, todo aquele que não tinha condições de receber o perdão ou de receber a quitação da sua dívida pelo perdão. Quantas vezes aquilo que nós precisamos fazer para consertar uma situação é muito mais alto do que o recurso que nós temos nas condições para fazer? Quantas vezes nos sentimos diante de situações em que tudo aquilo que você fizer ainda será pouco para honrar aquilo que foi feito por você? E talvez uma terceira categoria de homens e mulheres que estavam naquele lugar eram pessoas amarguradas de espírito, pessoas que estavam passando conflitos da sua alma, que sabiam a vontade de Deus, mas não conseguiam viver na vontade de Deus, que conheciam exatamente o que Deus queria, mas não sabia como colocar em prática. Pessoas amarguradas em espírito. É interessante, queridos, que a caverna de Adulão simboliza exatamente a busca do ser humano pelo seu Salvador. A caverna de Adulão ficava num vale chamado Vale do Carvalho. A caverna de Adulão simboliza o lugar onde nós temos que nos refugiar quando nós nos achamos numa dessas três circunstâncias da nossa vida. Endividados, muitas vezes a gente pensa em endividado, a gente pensa em questão financeira. A dívida não tem a ver com questão financeira, tem a ver com você não poder pagar, tem a ver com você não ter condições de honrar alguém, porque alguém fez algo para você e você não consegue honrar, e você quer honrar, mas não consegue. E a Bíblia diz que Davi se faz líder desses homens todos. Nós aprendemos que Deus é especialista em pegar pessoas que estão em aperto, pessoas que estão em aflição de espírito, pessoas que não têm mais saída humana, pessoas que estão completamente envolvidas em coisas que não agradam a Deus, pessoas que estão completamente endividadas diante do Senhor, e fazer com que essas pessoas sejam honradas diante dEle. Davi passa alguns anos lutando para conseguir chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Foram nada menos que 15 anos para esperar a concretização da bênção. Foram 9 anos fugindo do sogro. Então não foi uma noite que ele dormiu na caverna, não foi uma semana que ele passou naquele lugar, foram algum tempo. Mas o que nós aprendemos, queridos, nesta palavra que o Senhor nos dá nesta noite, é que não importa aonde nós estamos hoje, não importa como nós estamos, o que importa é se nós queremos contar com a ajuda de Deus para sair dos nossos problemas.
para que Ele opere sobre o nosso coração, para que Ele transforme o nosso caráter, para que Ele mude a nossa forma limitada de pensar, para que Ele opere sobre as nossas vidas, e Ele faça de nós aquilo que Ele intenciona fazer. A caverna de Adulão é uma humilhação. É uma humilhação para Davi estar naquela caverna. Talvez para aquela grande maioria de homens que estavam ali não era humilhação, era a única saída. Mas a caverna de Adulão simboliza que para nós sermos exaltados pelo Senhor, nós precisamos buscar o lugar da humilhação. Nós precisamos aprender a buscar do Senhor o lugar aonde Ele pode trabalhar em nossas vidas. E Deus não pode trabalhar no coração de uma pessoa que não se reconhece nessas três condições. Deus não pode trabalhar no coração de uma pessoa que se acha credora de Deus. Deus não pode trabalhar no coração de uma pessoa que acha que Deus é que depende dela. Deus não pode trabalhar no coração de uma pessoa cujo espírito é altivo. Nós só podemos receber aquilo que o Senhor tem para nós se nós nos colocamos debaixo das mãos poderosas do Senhor, e nós deixamos e permitimos que o Senhor opere sobre a nossa vida. Jesus veio a este mundo, queridos, e assim como Davi, ele não espera, e não esperava, e não espera até hoje, encontrar pessoas que não precisam dele, encontrar pessoas que são autossuficientes em si mesmos, encontrar pessoas que Jesus depende delas. Só há uma classe de pessoas que podem ser abençoadas pelo Senhor: aquelas que dizem: Senhor, eu dependo completamente de Ti, eu dependo completamente do Teu mover, do Teu agir sobre a minha vida, sobre o meu coração. Deus espera, queridos, que nós possamos amar, ter tempo de comunhão com Ele. Deus espera que nós sejamos capazes de levar as nossas lutas e aflições e depositar diante dos seus pés. Como diz a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi só pôde ser o grande rei de Israel porque aprendeu a passar por estes processos. Davi só pôde conter e receber tudo que Deus tinha para a vida dele porque compreendeu que precisava passar pela caverna de Adulão. É interessante que Davi, depois que passa por esse processo todo, você nunca vai ver um salmo de Davi reclamando porque está numa situação desconfortável. Você nunca vai ver Davi reclamando porque algumas coisas não são como ele gostaria que fossem. Você vai ver Davi glorificando ao Senhor, porque através daquela situação toda que o Senhor o permitiu que ele passasse, o Senhor pôde honrá-lo e o Senhor pôde manifestar a sua glória através da vida dele. Quem sabe, querido, você precisa nesses dias socorrer-se do Senhor. Quem sabe uma situação que está causando angústia ao seu coração, quem sabe uma situação na sua mente, na sua alma, que você está dizendo: eu tenho que tomar uma decisão e tem que ser desse jeito. E Deus está dizendo para você não ser precipitado, para você esperar que Ele fará o livramento, para você esperar que Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. A minha experiência, se é que vale alguma coisa, dos meus 51 anos, é que muitas vezes, ao querer falar, ou querer fazer, ao querer que seja de uma forma, faz com que as pessoas façam ao contrário. Mas quando você deixa a mão de Deus operar, as coisas acontecem, porque Deus tem a visão correta para agir sobre a sua vida e a sua casa. Às vezes nos colocamos de vítima diante das circunstâncias, olhamos para o nosso sofrimento e achamos que nós sofremos mais do que nós
do que os outros estão sofrendo, mais do que alguém, que nós não merecemos isso, não merecemos aquilo. Às vezes nos olhamos para dentro de nós mesmos, nos achamos aflitos, amargurados. Mas o Senhor quer trocar tudo isso. Ele quer trocar a nossa mente, o nosso coração, pela mente e pelo coração dEle, pelos pensamentos dEle, pela visão dEle para nós, para que nós possamos ser usados pelo Senhor na forma como Ele quer usar as nossas vidas. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente, nós vamos cantar. Sabe, queridos, nós podemos teimar em fazer as coisas do nosso jeito, mas nós também podemos depositar nas mãos do Senhor. Nós também podemos colocar diante do Senhor. E se eu tiver que passar pelo vale da aflição, se eu tiver que passar pelo vale da indecisão, ou até mesmo passar por uma circunstância que aparentemente ela é humilhante, mas eu estiver na direção do Senhor, isso se traduz em bênção para a nossa vida lá na frente. Nem sempre as pessoas conseguem perceber o que nós falamos, porque nenhum ser humano tem capacidade de entrar na mente do outro e entender qual é a motivação do coração. Mas o Espírito Santo de Deus não, esse sabe exatamente aonde que está a dor. Ele sabe exatamente onde é que está o calo. Ele sabe exatamente qual é a sua força. E Ele pode operar sobre as nossas vidas. Ele pode dirigir o seu pensamento, o seu coração. Ele dirige a circunstância da sua vida para que ela não lhe seja desfavorável. Ele move os céus e a terra, e Ele encaixa cada peça do seu devido lugar. Se você pegar a estatística de vida das pessoas daquela época de Davi, um rei não conseguia governar mais que 2 ou 3 anos. Talvez os mais fortes ficassem 10, 12 anos no poder. A grande maioria morria muito cedo. Alexandre Magno, um homem que chegou até a fronteira com a Índia, morreu aos 33 anos de idade. O Espírito Santo de Deus está dizendo ao nosso coração nessa noite: não é questão de você ser valente, é questão de você deixar que eu lute a sua luta, é questão de você deixar que eu entre com a providência, que você confie, que você espere, que você receba, que você faça com que eu trabalhe em seu favor. Desses anos todos eu tenho aprendido que Deus não faz cabo de guerra com a gente, irmãos. Deus não coloca o braço dele para lutar conosco. Deus simplesmente deixa que a gente lute, encolhe os braços e deixa a gente lutar, ou a gente encolhe os braços e deixa Deus lutar por nós. Amo Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se ouviu com os ouvidos, um Deus tão maravilhoso que trabalha para aqueles que nele esperam. Posso ouvir um aleluia por isso? Esse é o Deus que eu e você servimos. Só lembre de uma coisa: Deus ama a todos. Deus não matou Saul para poder dar a coroa para Davi. Deus não precisa fazer nada contra alguém para dar algo para você. Ao contrário, Deus pode fazer algo para você e para outro alguém, os dois serem abençoados. Quando nós lutamos, nós entramos no perde-ganha. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Agora, quando o Senhor luta, nós entramos no ganha-ganha. Quando nós colocamos qualquer problema, qualquer dificuldade nas mãos do Senhor, nós entramos no ganha-ganha.
Mas quando nós entramos na disputa, nós perdemos. Dale Carnegie tinha uma citação que ele gostava muito de usar, que ele dizia assim: nunca brigue com ninguém, porque se você brigar, você vai perder. Se você ganhar a discussão, você perdeu, porque uma pessoa que perde uma discussão cria um ressentimento no coração contra você. E a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil ser conquistado que uma cidade fortificada. Se você perde a discussão, você perde a moral, porque você perdeu. Que a gente aprenda, querido, a colocar as questões que precisam ser resolvidas na nossa vida com sabedoria, não olhando para um conflito, olhando para uma circunstância ou uma decisão qualquer com o nosso olhar, mas olhar com o olhar de Deus. Senhor, o que o Senhor quer manifestar nessa situação específica? Senhor, neste problema que eu preciso resolver, como é que o Senhor está olhando isso? Como é que o Senhor está vendo isso? Senhor, nessa situação que parece um beco sem saída, como que o Senhor vai resolver isso para nós? Como é que o Senhor vai apontar a solução? Quando nos aproximamos do Senhor, sem dizer para Ele, sem precisar dizer para Ele o que nós queremos que Ele faça, mas com um coração sincero, dizendo: Senhor, faça a Tua vontade, dirige conforme o Teu poder, a Tua graça, a Tua maravilhosa mão, nós vamos experimentar o Senhor agindo poderosamente sobre as nossas vidas. A história mostra claramente isso, a palavra de Deus mostra claramente isso. Os feitos notáveis escritos aqui, não é pela capacidade do homem. Os feitos notáveis, os milagres, as maravilhas, as grandes vitórias, não são pela capacidade humana, senão pelo poder do nosso Deus, poderoso Deus. Por isso eu quero convidar você nesta noite a se colocar em pé. A orientação do Senhor foi fazer um apelo ao seu coração. Qual é a circunstância que você tem passado, que você tem patinado, tem ficado preso nela? Passa 1 ano, 2 anos, essa situação se repete. Ah, pastor, mas a situação é assim por causa disso, disso, daquilo. Esquece a situação. Você não está aqui para procurar culpado. Você não está aqui porque você é culpado. Você está aqui porque você precisa de uma direção, de uma solução, que só Deus pode operar na sua vida. Quando você parar de procurar culpado, e você parar de querer fazer com que as coisas sejam do seu jeito, você vai ver o jeito de Deus agindo, e as peças vão se encaixando naturalmente, e as coisas vão acontecendo naturalmente, e o poder de Deus vai fluindo sobre a sua vida. Hoje nós podemos sair daqui com o nosso coração transformado, mas para isso aquelas pessoas precisaram ir para a caverna, precisaram dar um passo. Elas podiam ter feito assim: ah, eu tenho um problema, eu sou assim mesmo, eu vou bater, eu vou resolver, eu vou fazer do meu jeito. Mas elas entenderam que Deus tem um caminho. Elas entenderam que elas podiam derramar as suas vidas diante do Senhor, podiam abrir os seus corações e deixar que Deus operasse sobre as suas vidas. E eu quero orar com você nessa noite. E quem sabe você sabe tudo isso que eu falei e um pouco mais, mas você não tem força para fazer. E o convite do Senhor nesta noite para você é: se você não tem força, reconheça que eu posso na sua vida. Simplesmente reconheça. Simplesmente deixe eu trabalhar na sua vida. Simplesmente deixe eu operar sobre o seu coração, a sua mente, para que você veja o que eu posso fazer com você.
É tremenda as vitórias que nós lemos na Bíblia, quando Josafá, por exemplo, lá em Crônicas 29, este homem está diante de uma situação sem saída. Deus diz a ele: Josafá, pare. Josafá, só me louve, só me adore, porque você verá o livramento que eu hei de fazer. As maiores vitórias, as maiores conquistas dos seres humanos narrados na Bíblia, tem a participação deles, mas a dependência exclusiva do Senhor é a grande marca. E se você depende inteiramente do Senhor, estenda as suas mãos, abra o seu coração, deixe o Senhor Jesus conduzir, deixe Ele trabalhar sobre a sua mente e o seu coração, e descanse na presença do Senhor em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor, e na medida que o Espírito Santo de Deus for tocando na sua mente e na sua alma, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar com você, impor as mãos. Se é um jugo que está sobre a sua vida, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Se é uma situação de conflito na alma, o Senhor nesta noite vai dar paz ao seu coração. Se é uma indefinição de planos, de projetos, o Senhor te dará a direção correta, porque Ele não é Deus de confusão, senão Deus que opera sinais e maravilhas. E Ele declara: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar a sua vida nesta noite. Deus quer que você saia daqui abençoado em nome de Jesus. Deus quer que você saia daqui tomando posse daquilo que Ele tem para a sua vida, porque você é alguém precioso aos olhos de Deus. Amém? Vamos cantar ao Senhor, depois nós vamos orar com os irmãos em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Queria convidar aqui à frente o pastor Guilherme, o pastor Sandro e também a Mari, pastor Nélio. Nice também vem nos ajudar em nome de Jesus. Queridos, nós temos como um grande remédio da parte de Deus a oração de intercessão, mas também a imposição de mãos, a oração com imposição de mãos, que quebra jugos. O que é um jugo, querido? Um jugo é uma coisa que você não consegue desvencilhar. Vou dar um exemplo para você muito mais simples. Por exemplo, às vezes eu quero ser de um jeito, não quero ser de um jeito, eu quero ser de outro, mas eu não consigo. Você tenta, você se esforça, você sabe o que eu estou falando, mas passa um dia, 2 dias, volta ao normal, porque você é assim.
E somente quando Deus quebra o jugo na nossa vida, que muda aquela circunstância, é que a nossa mente é capaz de mudar. Então na oração, neste momento, nós vamos orar com você impondo as mãos, com fé. E a oração quebra o jugo. Pessoas terão o jugo quebrado nesta noite em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar novamente, eu quero que você saia do seu lugar. Se você precisa de uma oração com imposição de mãos, saia do seu lugar. Deus vai operar sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai manifestar glória, libertação, poder, honra em nome do Senhor. Amém, queridos? Eu mais aqui à frente em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, louvado é teu santo nome, Senhor. Sempre esteve repousando em mim. Louvado e santo é teu nome, Jesus. Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos ama. Senhor, nós queremos desta noite nos colocar nas Tuas mãos, Senhor, porque ela é poderosa, porque o Senhor é quem faz. E quando o Senhor faz o melhor, o Senhor faz bem feito. Ainda que nossa mente natural, Senhor, não consiga compreender, mas neste tempo, Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar e nós clamamos, ó Pai, entra com a Tua providência, entra com o Teu mover e o Teu agir. Meu Deus, nós precisamos que o Senhor abra as portas, Pai. Há pessoas que precisam de portas de emprego, há pessoas que precisam de oportunidades, há pessoas, ó Deus, que precisam de mudança. Mas Senhor, Tu sabes, ó Deus, Tu conheces o nosso pensamento, o Senhor conhece o nosso coração. Então, Senhor, nesta noite, Pai, eu oro pela Tua igreja neste lugar, a igreja comprada pelo Teu sangue, a igreja resgatada pelo poder do Teu Santo Espírito. Meu Deus querido e santo, em nome de Jesus, nós queremos ver mudança, nós queremos ver o Teu mover, nós queremos ver o Teu agir. Então, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando em cada alma, vai tocando, Espírito Santo, em cada coração, vai operando, Senhor, sobre as mentes limitadas, vai operando, Senhor, sobre os pensamentos, ó Pai, que não contribuem para o Teu reino. Meu Deus, eu apresento diante de Ti toda esta congregação, toda a irmandade neste lugar, meu Pai, que está aliançada com o Senhor neste lugar. E nós queremos sim, nós queremos ver o mover, nós queremos ver esta igreja cheia do Teu poder, cheia do Teu Santo Espírito, glorificando o Teu santo nome, Pai. Ah, meu Deus, não te demores para vir ao nosso encontro, não te demores para entrar neste lugar. Entra com a Tua doce presença, Santo Espírito, vai tomando cada vida neste lugar. Levanta os profetas da Tua casa, levanta, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito. A Tua igreja seja renovada, renovada. Ó Senhor, vai operando, Pai, operando com as Tuas maravilhas. Meu Deus, nós declaramos este lugar um lugar de bênção. Nós declaramos esta casa a casa de refúgio. Nós declaramos este lugar o lugar da Tua presença. Entra, Senhor, com a Tua mão poderosa e sustenta o Teu povo nesta hora, Pai. Dá vitória aos Teus servos e o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Amém, queridos.